Ei. Eita, Jesus. A graça e a paz a todos que estão em casa, que estão passando por este momento de louvor e adoração, de culto. Que você possa também se acomodar no seu lar e poder louvar e adorar o santo nome de Deus. Que você possa compartilhar o nosso culto, que você possa compartilhar a sua família, os seus amigos. Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram. Que o Senhor esteja mesmo abençoando as suas vidas. E este é um dia em que nós cantaremos o amor de Cristo. Que você possa mesmo levar esta palavra, que você possa mesmo levar o amor a outras pessoas que necessitam de amor. E eu queria trazer a vocês que você em sua casa pegue sua Bíblia, acesse no seu celular, que você esteja lendo comigo 1 João 4, de 7 a 12. E o texto diz o seguinte: meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nossos relacionamentos com Deus. Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus nunca, mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser e seu amor será completo em nós, amor perfeito. Que nós possamos mesmo cantar o amor de Deus. Que esta palavra seja viva, como João escreveu aqui. Que nós possamos mesmo cantar o amor de Cristo. Que nós possamos mesmo adorar a Ele com todo o nosso coração e levar isso às pessoas. Então que você cante em sua casa, cante com alegria, cante com prazer, cante da maneira que for. Adore o Senhor, esteja na presença dEle. Teu rio de amor fluindo, eu abrirei meu coração, deixando a tua cuidar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar de mim. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Aleluia, Senhor. E com todo o seu amor, Deus entregou o seu único filho pelas nossas vidas. Eu, como pai, não consigo entender esse absurdo desse amor. Deus entregou o seu único filho pelas nossas vidas, por mim e por você, mesmo sendo pecadores. Esse é o tremendo amor de Deus, que crucificou o seu filho por nós. Então, mesmo sem merecimento, nós temos esse amor inquestionável, amor que não existe, que somente Deus nos ensina e nos traz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Oh, aleluia. Eu quero me retratar dizendo que existe esse amor. Esse amor é o amor de Deus. O amor de Deus para com as nossas vidas. Algo surpreendente, algo maravilhoso, algo grandioso. E sabe, Ele cuida muito de nós, cuida muito das nossas vidas. Em meio a todo esse turbulento meio de pandemia que vivemos, nós devemos confiar e depositar toda a nossa fé e confiança no Senhor, porque Ele cuida de nós. Ele zela pelas nossas vidas, Ele zela pela nossa casa, pela nossa família. Sabemos que muitos perderam os seus familiares, muitos perderam amigos, mas Deus está no controle de tudo. E Ele estará nos abençoando, estará nos libertando de todo o mal. Eu queria deixar um pequeno testemunho sobre a minha vida e a vida da Ludmila. Nós passamos pelo Covid, mas Deus, em seu infinito amor, por mais difícil que seja, Ele nos protegeu. E foi um pedido, foi um clamor. Eu pedi ao Senhor: proteja a minha casa, livra-nos de todo mal. Sabemos que muitos têm passado não somente por essa luta com enfermidade, com relação à saúde. Então eu quero pedir a você neste momento que você esteja erguendo um clamor, que você esteja na sua casa neste momento orando por cada um desta igreja, por famílias enlutadas, por famílias, ó Deus, que necessitam neste momento de força, que pensam que Deus abandonou, mas Deus não abandonou. Deus está no controle de tudo. Então que você esteja na sua casa agora, que nós aqui do Ministério de Louvor estejamos mesmo orando ao Senhor, que nós estejamos mesmo na presença do Pai, pois nós precisamos buscar ao Senhor, ter essa intimidade com Ele, para que possamos mesmo, Senhor, saber que o Senhor nos ama, que o Senhor zela pelas nossas vidas. Então que você busque o Senhor neste momento, esteja orando ao Senhor, esteja clamando ao nome dEle. Ore com sua família, esteja na presença do Pai. Deus, o Senhor conhece a cada coração, o Senhor conhece a cada vida, Deus. Eu sei que não estamos com os nossos irmãos aqui, mas sabemos que a igreja somos nós. Então que o Senhor esteja habitando mesmo em nosso coração e falando as nossas vidas. Que o Senhor esteja mesmo manifestando o seu amor com cura, com restauração, com milagre, Pai. Precisamos, ó Deus, mesmo buscar a Tua face, ter uma intimidade com o Senhor.
pois sabemos que o Senhor nos ama incondicionalmente. Mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos pecados, o Senhor nos ama. Mas que nós nos retratamos mesmo perante o Senhor. Que nós estejamos mesmo com o nosso coração, ó Deus, quebrantado perante o Pai. Que nós possamos mesmo reconhecer a cruz de Cristo como a nossa salvação, ó Pai. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor nos ama. E que possamos compreender isso. Aleluia, Jesus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. A graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara, feito um peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, Senhor Jesus, como é bom saber, ó Deus, que o Senhor nos ama. Entregamos esses louvores ao Senhor, porque o Senhor é merecedor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem agido sobre nós e tem ministrado sobre as nossas vidas. Então somos gratos por tudo isso.
Que o Senhor abundantemente venha nos cobrir com este amor, nos abraçar como Pai. Que o Senhor venha mesmo, Senhor Deus, trazer este amor aos nossos corações e que possamos levar às outras pessoas. Gratos somos, ó Deus, por ter a liberdade de poder louvar e adorar o Teu santo nome. Aleluia, Senhor. Esteja neste momento abençoando e capacitando a vida do pastor Eduardo. Esteja sobre a sua vida. Que o Senhor esteja mesmo trazendo palavras de bênçãos ao Senhor, ao nosso coração, à nossa casa, à nossa família, aos nossos amigos, ó Deus. Que o Senhor esteja mesmo usando ele como servo do Senhor. Obrigado, ó Deus, por este momento de louvor e adoração ao Senhor, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Que Deus nos abençoe infinitamente. Que Ele cubra as nossas vidas com poder e graça. Hoje comemoramos a entrada de Jesus em Jerusalém, aonde Ele vai ser saudado como um herói, com o rito de herói. Vão jogar vestes e folhas para que ele passe por cima como o grande herói que viria mudar e transformar a vida de Israel. Jesus continua o caminho e ele vai direto aonde lhe importa. Ele não vai ao regime governamental que está inserido em Jerusalém, mas ele vai direto ao templo, aonde ele se concentra as questões mais importantes ao seu olhar, ao seu coração e ao plano divino. Jesus não está vinculado a governos. Jesus está vinculado ao seu próprio reino, reino de amor, reino de paz e reino de justiça. Qualquer coisa fora a isso não é um reino de Cristo, algo temporal, algo humano, a qual deve ser pesado. Hoje comemoramos a última semana de um homem que não teve pecados e se fez pecados pela humanidade porque os amou, como nós cantamos. Ele morreu por mim e por você para que tivéssemos vida, vida plena, vida abundante, para que a gente não tivesse temor e nem tremor frente ao inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Palavra de morte é o que mais nós ouvimos durante esses 2 anos. Eu quero convidar você a, nesse momento, ter uma concepção diferente. Eu sei que existem famílias enlutadas, eu sei que existem famílias com seus enfermos, eu sei disso. Mas eu também sei e creio na vida eterna em Cristo Jesus, a qual me faz perceber e entender que esse lapso temporal, a qual chamamos de vida, seja ela com 1 mês ou com vários anos, ainda é um lapso temporal. E Ele nos dá a vida plena e vida eterna, para que pudéssemos adorar e engrandecer ao Deus Todo-Poderoso. Sobre esse Jesus Cristo, ao qual cantamos, a qual adoramos agora neste momento, eu quero convidar você a entender comigo quem Ele é, de uma forma bem simples e de uma forma bem específica. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 15. Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia, ou apenas me escute, acompanhe comigo. João 14, do verso 1 ao verso 15, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu então Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós tivéssemos conhecido, conhecereis também ao meu Pai, desde agora o conheceis e os tendes visto. E replicou então Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. E disse Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo, que aquele que em mim crê, fará também as obras que eu faço, e as obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem tratado os nossos corações, nos quebrantado. O Senhor tem nos feito ver o Senhor em meio a todo um caos. Eu quero pedir para que o Senhor nos ajude a fazer as obras que o Senhor faria. Quero pedir para que o Senhor nos ajude a fazê-las da sua vontade. Vem sobre os nossos corações e nos faz olhar ao próximo, nos faz olhar às vidas, nos faz olhar a quem precisa. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto começa de uma forma linda e uma forma maravilhosa. Ele começa assim: não turbes o vosso coração. Tenha fé no Pai e tenha fé em mim. Fé ou crer é exercer a confiança naquilo que não se vê, aquilo que não se é palpável. Jesus Cristo pede para que se tenha fé, ou que se creia no Pai e se creia nele, porque a figura de Deus no momento geopolítico que se vivia estava demasiadamente desaparecendo. É isso. O Deus verdadeiro estava sendo esquecido pelo seu povo novamente, e eles viviam uma religiosidade fraca, uma religiosidade vil, a qual se esqueciam das pessoas. Jesus então fala o seguinte: creia no Pai, creia que o Pai me enviou, creia em mim que faço as mesmas obras que o Pai fez. Se você pegar o que Deus tem feito no meio da história pela humanidade, você vai ver o quanto Ele amou essa humanidade, amou de tal forma que envia o seu próprio Filho. Jesus então é essa figura fenomenal, a qual indica quem é o próprio Deus, e ele continua falando, ele fala para que as pessoas olhem para ele e vejam nele o próprio Deus, porque assim é de fato e assim é real. Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, a qual vem sobre as vidas. E ele começa a acalentar as pessoas, os seus amigos, e diz assim: fiquem tranquilos, eu vou para junto do meu Pai e vou preparar uma casa, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Trocando em palavras, talvez fosse: a casa do meu Pai há muitos quartos, há muitas camas para se repousar. Na casa do meu Pai há como todos que vierem a mim, repousem nele. Aqueles que vierem em mim e me reconhecerem e viverem a mim, e no final ele fala: guardarem os meus mandamentos, esses sim terão moradas junto com o meu Pai. Eu estou indo preparar, porque eu voltarei, e essa é a esperança que a Igreja de Cristo tem. Ele voltará, e quando voltar, nos levará para o reino do seu amor. Reino este
que ele instituiu quando veio. Reino este de amor, paz e justiça, a qual eu e você, homens e mulheres de Cristo, deveríamos proclamar. Amor, paz e justiça. Tudo ao contrário disso não é o reino. É um reino humano, é um reino maléfico, é um reino demoníaco. É este que a qual denominamos. Mas aquele que fala de paz, amor e justiça, sim, este é o reino. E era este o caminho que deveremos seguir. E eu gosto do texto, porque o texto a qual o próprio Jesus fala, como a sua tradição, ele indica exatamente a qual devemos ir. É claro que os seus discípulos, temerosos porque ficariam sós, e é isso que ele fala, eu vou embora, eu vou para junto do Pai. Eles estão temerosos porque o que seria dali para frente? E Jesus dá uma receita simples e básica. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso resume quem é Jesus para mim e para você. Era nisso que deveríamos permanecer nos nossos corações. Esses dias eu ouvi de um irmão em Cristo, através de uma escrita, a qual nos preocupamos demais com aquilo que não é de Deus. Debatemos demais aquilo que não é reino, que não é paz e que não é justiça. Perdemos tempo demais defendendo aquilo que não é este reino. E quando assim fizemos, perdemos tempo de vida. Jesus fala que Ele é o caminho. E Ele fala, se ninguém trilhar esse caminho, ninguém vai ao Pai. E quando eu falo trilhar este caminho, eu estou falando de trilhar Jesus, caminhar com Jesus. Fazer o que a sua tradição ou o que Ele nos ensinou, o faria. É conclamar aos nossos corações quem é esse Jesus que muda o caminho não da humilhação para a exaltação, mas ao contrário, ele faz da exaltação à humilhação. Quero que você pense nisso. Jesus inaugura um novo caminho, que é o caminho que sai da glória de Deus, o Pai, do eterno e sublime trono, e vem para a cruz do madeiro. É claro que se tem esse caminho de volta da humilhação para a exaltação, porque o próprio Deus assim o faz. Em Hebreus, o texto mostra claramente que Deus lhe deu autoridade de entregar a sua vida e ter a sua vida assim como lhe aprovera. É por isso que ele morre e logo após ressuscita com o poder que o próprio Pai lhe deu. Jesus é o caminho. E esse caminho nos leva até a cruz. E essa cruz deveria ser tida por nós como elemento de salvação. Afinal de contas, Jesus Cristo olha para os seus amigos que estão ao seu redor e fala, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou, melhorando o texto para que eu e você entendamos de uma forma melhor, olhe, você tem algo a cumprir, me siga, siga o meu caminho, seja eu o seu caminho. E infelizmente eu e você, por muitas vezes, tentamos no nosso coração pegar desvios e atalhos. Sinceramente, eu não sei se os compensa. Sinceramente, tentar atalhar o caminho já proposto, um caminho de segurança, um caminho que nos leva a um reino, um caminho que tem um fim proposto para que o nosso coração seja acalentado, eu não sei se há de compensar pegar desvios e atalhos. Lembro-me, uma vez quando morava em Nova Londrina, eu indo com a minha esposa, Alessandra, para casa, viemos visitar os nossos pais, e olhamos e falei para ela assim, você já pegou um desvio? Ela falou assim, não. Eu falei assim, então a gente vai pegar hoje. Não era por falta de dinheiro, não era por nada, era só para pegar um desvio, era só para ver como era que é. E fomos. Resultado, quebramos o amortecedor do carro. Ela olhou para mim e falou assim, nossa, que bom que nós fizemos isso. Perdemos. E é isso a ideia. Quando nós tentamos pegar atalhos ou desvios, achando que vamos nos dar bem, saindo do caminho, o caminho proposto, o próprio Cristo, perdemos.
Mas Jesus continua, Jesus fala que Ele é a verdade. E neste mundo pós-moderno, onde as verdades são tão falíveis, volúveis, aonde elas não se sustentam, onde a verdade é agora e amanhã já não é mais, aonde alguém defende alguma coisa e amanhã já não defende mais, aonde as coisas se diluem tão facilmente, Ele ainda consegue falar: eu sou a verdade. Jesus é a verdade porque o próprio Deus assim o fez. Se você pegar o texto de João, capítulo 1, ele vai falar exatamente assim: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se faria. Jesus é a verdade expressa, Ele não é um mito. Se talvez falássemos mito, talvez a filosofia então nos ajudaria, porque para a filosofia o mito sempre está acima da verdade. Então, eu colocaria no meu e no seu coração, que por mais que fosse um mito, então ele estaria muito acima do que o próprio Ele disse. Não, Ele é a verdade única, clara e real. Talvez eu e você queremos procurar verdades aos nossos corações, verdades essa que floreiam os nossos corações e nos deixam de forma agradável. Talvez crer que Jesus Cristo é a verdade real e absoluta para mim e para a sua vida, venha nos constranger com o estado que nós estamos vivendo. Esse estado que nos coloca muito distante do caminho, estado esse que nos faz divergir sobre quem Ele é, se realmente Ele é, se há poder nele. É claro que por muito nós assim queremos que se o faça, porque ter verdades aos nossos corações nos deixam de formas confortáveis, e cremos nessas verdades para que passemos a ser de maneira presunçosa felizes. Mas não há felicidade nisso. Não há felicidade no homem ou na mulher que vive ao seu bel prazer, sem querer em Cristo. Por quê? Porque por final Ele é a vida. É assim que Ele se denomina. Eu sou o caminho a qual você deveria trilhar. Eu sou a verdade a qual você deveria viver. E agora eu sou vida. Eu gosto da palavra vida porque me remete ao texto que eu acabei de ler de João, aonde fala que tudo que foi feito não teria sido feito por Ele. Homens e mulheres, crendo ou não em Deus, vivem. E quem é o doador da vida, verdadeiramente, é Cristo. Não há nada fora disso. Biologicamente, Ele nos permite viver. É claro que problemas recaem sobre justos e injustos. Não queira você achar que por Cristo estar presente a sua vida, não haverá adversidade ou problema em você, ou no caminho que você está seguindo. Ele fala que Ele é o caminho estreito e não a porta larga. Eu e você poderemos passar por dificuldades e por aflições, mas nunca teremos uma vida sem Ele. E este é o ponto. Jesus Cristo é a vida, porque me faz enxergar de uma forma diferente. Por quê? Porque quando eu passo a crer nele, crendo que Deus amou o mundo de tal maneira, eu passo a ter vida eterna. E quando eu falo vida eterna, não é uma vida para sempre. Talvez lemos de uma forma errada ou de uma forma errônea o texto. A palavra eterna significa sem tempo. Eu não tenho mais o tempo, o cronos, isso que me faz envelhecer e morrer, não existe mais para mim, porque eu começo a viver ou a trilhar o caminho da verdade agora. Eu começo a falar do reino da justiça no exato momento que eu sou impactado pela vida de Cristo Jesus. Quando aquilo me enche e me preenche, isso faz de mim alguém extremamente diferente. Eu começo a enxergar o mundo de um novo parâmetro, de um novo viés. Eu começo a olhar ao mundo com os olhos de Jesus e não mais com os olhos humanos, carnais e por muitas vezes demoníacos.
Eu paro de ter as intenções a qual eu gostaria de ter, e passo a ter as intenções e os reais motivos que Jesus gostaria que eu tivesse. Eu passo não mais a viver a minha vida, mas viver a vida que Ele se proporcionou para mim. Afinal de contas, Ele morreu para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida. Ele se entregou naquela cruz para que o meu pecado e o seu pecado fosse pago, para que nada mais estivesse creditado às nossas vidas, para que pudéssemos ter uma vida plena e eterna. Meu irmão, minha irmã, você que está me escutando, está na hora de olharmos no meio ao caos, no meio às dificuldades, e ver que Cristo nos deu um caminho, que verdadeiramente Ele é, e que eu e você podemos ter vida. Está na hora de olharmos o mundo, o caos, e enxergarmos vida. Está na hora de eu e você, como ministros, como sacerdotes, como diplomatas de um reino, começarmos a falar deste reino, para que pessoas passem a ser eternas, para que esse lapso chamado morte não seja tão duro sobre as nossas vidas, para que remorso não recaia sobre os nossos corações e possamos ter a mente tranquila em saber que cumprimos o nosso papel. Jesus inaugura hoje o caminho do seu sofrimento, sofreu as mortes que hoje se veem, sofreu as dores que hoje se tem. Hoje Ele começa a olhar para Jerusalém e chorar e lamentar sobre ela, porque as pessoas não creram nele como o verdadeiro profeta, como o verdadeiro Messias. Meus irmãos, está na hora do povo de Deus deixar vãs debates por aí e começarmos a falar do reino, da vida, do caminho e da verdade. Vamos, está na hora de lutar pelo reino. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Baixe sua cabeça. Pai, nós somos filhos e filhas, sacerdotes, guerreiros e guerreiras. Nós lutamos e vivemos por um reino eterno, um reino eterno instaurado nessa terra, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho. Quando o seu Filho pisou sobre esta terra, Ele inaugurou algo que era impensável. Ele veio como o próprio amor. Sim, Ele veio trazer caminho, trazer verdade e trazer vida. Pai, em nome de Jesus, vem sobre os nossos corações. Nos faz ter olhar para a vida plena, a eterna e abundante. Enche os nossos corações e nos faz viver o Senhor em meio a este caos, proclamando, anunciando, bendizendo vidas. Nos ajuda, Deus. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais uma canção. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer te sou grato, me derramar, dizer que és famoso.
eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair a torneira. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo e derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer te sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, comunhão, consolo, poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, homens e mulheres que têm o caminho, que têm verdade e que têm vida, homens e mulheres, diplomatas, sacerdotes de um reino santo, eterno, a qual nós vamos proclamar para a glória de Deus e glória do Filho. Em nome de Jesus, fique na paz e tenha uma ótima semana. Deus abençoe. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer te sou grato, me derramar, dizer que és famoso, que és famoso, que és famoso.